meio da selva, olhos vigilantes. E olhos que enxergam bem até no escuro. Sempre à espreita. Camuflagem e estratégia. Um predador sorrateiro. Você pode ter certeza que se tiver uma onça aqui, ela vai estar olhando pra gente agora e a gente não vai nem imaginar. Se ela se deixar ser vista, ela já te viu há muito tempo. Pronto para defesa. Pronto para o ataque. A característica da onça pintada é o ataque por trás. Então ela ataca a presa na nuca por trás. Levando em consideração o peso e o tamanho, a onça pintada tem a mordida mais forte do mundo. É uma mordida bem potente de pegar tracajá, né? Casco de tartaruga e conseguir quebrar. O símbolo do guerreiro de selva é a onça. Tanto no facão, no gorro, no peito, né? Porque a onça, ela nada, ela escala em árvore, ela é forte, ela é resistente. Então é exatamente essas características que a gente espera do combatente de selva. Que ele seja rápido, que ele se adapte ao ambiente. A ser o mais forte num ambiente que é um ambiente hostil, que é um ambiente de selva. Na beira d'água, ela observa. Coloca a pata como se estivesse sentindo a temperatura. E logo encara o desafio. Chegou a hora da onça beber água. Rios não são barreiras para essa excelente nadadora. No meio da vegetação, a predadora passa despercebida. E nunca se sabe quando será o bote certeiro. Ela está encarando a gente de frente. Nós estamos a poucos metros do maior felino das Américas. O problema é que ele está longe, longe de casa. Nessas imagens que vocês viram, nenhuma foi feita em uma selva, mas sim em recintos como esse, que recebem onças vítimas de maus tratos. Estamos em Manaus, e esse é o zoológico do SIGS, Centro de Instrução de Guerra na Selva. Uma área quase 350 vezes maior que o imponente Teatro Amazonas na capital manauara. A floresta amazônica abraça esse zoológico, que é diferente de outros. É um zoológico de acolhimento, a gente recebe animais vindos do CETAS, vindos de cativeiro doméstico. O nosso trabalho aqui é recuperar alguns animais que vêm com machucados e os animais que não podem retornar para a natureza, para a vida livre, a gente acolhe. São os animais que hoje o público vê no zoológico. O lugar abriga cerca de 400 animais, entre eles 15 onças. A maioria delas chegou aqui filhote, vindas também de apreensão, mataram a mãe e aí o filhote não tem condição de viver na vida livre. A gestação de uma onça leva cerca de 3 meses. A cada ninhada nascem de 1 a 4 filhotes. O macho não participa da criação. O trabalho fica por conta da fêmea. Os filhotes nascem sem enxergar. São totalmente dependentes da mãe, que amamenta e cuida das crias até 1 ano e meio, mais ou menos. Por isso, quando esses animais ficam órfãos, eles têm poucas chances de sobreviver na natureza. Não é só pegar esse filhote e soltar ele na mata de novo? Não, ele não sobrevive sozinho, né? Então é um animal desse que chega aqui um mês e pouquinho, a gente amamenta de 3 em 3 horas, então 3 horas durante 24 horas. Tem alguém
para dar uma madeira para esse animal. Então, ele tem que ter uma alimentação correta. Então, sozinho na mata, sem a mãe, eles não sobrevivem. A mãe é mais do que amamentar, ela que vai ensinar ao filho a caçar, a se proteger. Então, é a mãe que, nos primeiros anos de vida, né, é que vai ensinar o que ele precisa para sobreviver depois sozinho. As consequências dessa separação precoce da mãe, dá para perceber logo que o filhote é recolhido. Os animais, quando chegam aqui, chegam desidratados, baixo peso, cheios de problemas. Então, você até se recuperar esse animal é mais complicado. Além de limpar os pelos, a língua da onça é áspera, o que facilita na hora de remover a carne que fica nos ossos da presa. Os cuidados com a alimentação vão muito além de apenas oferecer um alimento. Na mata, ela vai caçar, ela vai pegar uma presa, ela não come só a carne, né? Ela vai comer a carne, ela vai comer as vísceras, ela vai, na hora de comer, ela está lambendo sangue, ela está comendo pelo, está comendo um osso. Então, a alimentação dela é muito mais do que simplesmente uma carne. Esse filhote chegou muito debilitado, vai ter que passar por uma cirurgia. Esse aqui é o Baniwa, ele foi capturado no Tarumã, né? O caçador matou a mãe, e o batalhão ambiental fez a apreensão. Ele veio com problema ósseo-metabólico, foi tirado da mãe, não mamou, então dá uma diferença enorme em termos de desenvolvimento desses animais. Agora ele está mais tranquilo, ele chegou muito agressivo. Com a gente aqui. Isso, ele já chegou muito agressivo, muito debilitado. Não se engane com essas patas, as garras estão escondidas, são retráteis e afiadas. Ela não põe a garra, né? Então, ele só expõe a garra no momento de ataque. E você vê que a onça puxa, ela te abraça, né? Ela muito vai... forte. Forte demais, cara. Puxa assim, ó. E o filhote aí já está colocando as garrinhas de fora. Repare como ele gruda. Detalhe aqui que a coronel está explicando, para você fazer um carinho, você vai com a mão fechada. Você vai com a mão aberta, ele segura e... Percebe nitidamente que ele quer... Ele está querendo brincar. Ele quer brincar. É um comportamento de filhote até deles brincando entre eles. A falta de alimentação correta nos primeiros anos de vida pode trazer consequências irreversíveis. A Cunhã chegou aqui com deficiência nutricional e aos poucos foi perdendo a visão, até ficar assim, completamente cega. Ela jamais voltará a viver livre na natureza. Em cada recinto, as histórias desses órfãos se repetem. Esse é o Catuá, um filhote que chegou por aqui com 1 mês. Só que ele não estava sozinho, ele veio junto com a irmã. Por causa da idade de reprodução, eles foram separados. A irmã fica aqui, só que ela é um pouquinho diferente. Ela é uma onça preta. Para nascer um filhote dessa cor, pelo menos um dos pais precisa ter pelagem escura. E o que influencia nisso é uma mutação que eleva a produção da melanina, proteína responsável pela pigmentação da cor preta. Ela também é uma onça pintada, mas o que a gente chama de melânica, né? Então, onde tem a coloração amarela, o dela tem uma coloração preta, mas consegue ver a roseta ao fundo ali da coloração da pelagem dela. As imagens mostram que os irmãos não se desgrudavam, viviam brincando na água. Eles cresceram e, pelo visto, continuam gostando da mesma brincadeira. Eles adoram uma água, né? E tá muito quente, né? Então, eles também sentem bastante. Pichuná, não vai sair da água, não. Não sei o que você tá querendo. Ela quer brincar. Você vai conseguir pegar. Vai. Aberto ao público para visitação, o Zoológico dos Sigs foi fundado em 1967 para ser um centro auxiliar de treinamento na formação dos guerreiros de selva do Exército Brasileiro. Aluno, aspirante a guerreiro de selva, ele vem de todas as partes do Brasil. A ideia era que ele tivesse uma instrução de fauna e flora aqui antes de chegar na mata.
Essas onças se tornaram um símbolo de força e coragem para todo militar que passa por aqui. Somos todos onças. Mas quem são essas onças camufladas que defendem a floresta? Orgulha não só o Exército Brasileiro como o Brasil e que conhecemos como a Casa do Guerreiro de Selva e melhor escola de guerra da selva do mundo. No quartel dos Guerreiros de Selva fica o Espaço Brasileira Amazônia. Em destaque, o primeiro grupo dessa tropa de elite. Na foto, o primeiro comandante, Jorge Teixeira, o Teixeirão como era conhecido. Ele dá nome ao Centro de Instruções do SIGS. Andar por aqui é uma viagem pelo tempo. Em cada canto, dá para se ter uma ideia dos desafios que esses pioneiros enfrentaram para abrir caminhos pela selva. O que hoje é peça de museu já foi parte da asa de um avião. Memória de um acidente aéreo com 50 vítimas fatais e que mudou para sempre a história dos resgates na selva. A aeronave Constellation da empresa Panair do Brasil caiu em dezembro de 1962. Na época, não existia no país um grupo especializado em resgates na selva. Juntou-se o que tinha à época, algumas tropas e pessoas que trabalhavam aqui na região. Posso citar aqui bombeiros, Petrobras, os militares que serviam aqui à época, mas não era SIGS ainda, e se deslocaram para procurar essa aeronave por alguns itinerários. A equipe, durante esse deslocamento, teve que caçar, né? Teve que ir em busca de alimentos da própria selva, ou seja, aqueles conhecimentos da sobrevivência foram excepcionais para que a missão fosse cumprida. Na época, eles não tinham motosserra, então muitas das vezes as madeiras eram retiradas ali pelo próprio machado, e a direção para o deslocamento não se tinha GPS como nós temos nos dias de hoje. A direção ela era passada pelo sobrevoar das aeronaves da FAB. Então a equipe olhava para o céu e via ali as aeronaves passando, e com essa direção geral, com esse azimuth geral, a equipe se deslocou durante aproximadamente 13 dias, até chegar nos destroços ali do avião Constellation. Apesar dos grandes obstáculos, a missão foi cumprida. Todos os corpos foram resgatados. O último corpo ele foi resgatado exatamente em 24 de dezembro de 1962, na noite ali de Natal. 2 anos depois do acidente foi criado o SIGS. Já estava sendo pensado nisso, a necessidade de uma tropa capaz de realizar esse tipo de deslocamento, esse tipo de acesso, ter as técnicas necessárias para chegar até um determinado ponto, com as dificuldades que a selva oferece, e só reforçou que a criação do SIGS estava chegando perto. Em 2024, o Centro de Instrução de Guerra na Selva completa 60 anos. Entre tantas missões, destaque para a recente colaboração em um caso que ganhou repercussão internacional: o resgate de 4 crianças na selva colombiana depois da queda de um avião. O SIGS, por ser um centro de referência mundial, foi procurado pelo Exército colombiano. Já tinham mais de 30 dias que eles estavam buscando, e a gente passou um pouco da nossa experiência com técnicas de busca, principalmente busca terrestre, técnicas de rastreamento, e depois disso, graças a Deus, creio que a gente possa ter ajudado de alguma forma. As crianças foram encontradas com vida. Os sobreviventes tinham 14, 9 e 4 anos. Eles cuidaram do irmão de apenas 1 ano. O grupo foi encontrado com vida depois de 40 dias. Eu acabei passando um detalhe importante, que às vezes a gente vai fazendo buscas e vai entrando na selva e esquece de retornar para o local onde a gente começou. E eles foram encontrando os vestígios das crianças, mas continuaram andando. Então pode ser também uma forma importante, às vezes, vasculhar um local que já foi vasculhado. Porque o próprio sobrevivente que está perdido, pode ser que ele veja um resquício também da tropa que passou e fique parado naquele local. Então é interessante você fazer esse vasculhamento, não só ir, mas também retornar às vezes por um local que você já passou. As crianças eram indígenas do sudeste da Colômbia. O importante é que elas eram nativas da região e conheciam toda a região, conheciam os vegetais, sabiam fazer abrigos, sabiam como coletar essa água da chuva. Então, como eles, por ter conhecimento do terreno, a selva ela não pertence ao mais forte, mas ao sóbrio, habilidoso e resistente. Eles tinham habilidade, estavam sóbrios e conseguiram sobreviver.
Entre toda a simbologia presente por aqui, talvez algumas palavras definam bem o que é o espírito de um guerreiro de selva. Na nossa oração do Guerreiro de Selva tem uma frase que sintetiza muito o nosso trabalho aqui na região amazônica, que é: dai-nos na floresta a perseverança para sobreviver. Uma oração que, de certa forma, descreve as virtudes que uma onça tem por instinto. É por isso que esse animal fascinante representa tão bem a luta pela vida na selva. A onça é uma sobrevivente, é uma guerreira, né? Tá no topo da cadeia alimentar, então eu acho que é isso, é o símbolo do guerreiro, né? Na maior capital do norte do Brasil, fica o mais importante centro de instrução de guerra na selva do mundo. Bem-vindo ao SIGS. A Casa das Onças é o quartel dos Guardiões da Floresta. Entre tantos militares, guarde bem o nome da Sargento Sara Louise. Vamos contar a história dela nos próximos episódios, porque agora vamos falar desta movimentação. Na frente da divisão de ensino, a tropa se prepara para uma missão. Para enfrentar os perigos e desafios da floresta amazônica, um soldado passa por uma preparação com mais de 1000 horas. Nossa equipe vai embarcar nessa aventura para mostrar técnicas de sobrevivência e como funciona a base de treinamento dos guerreiros da selva. E eu não estou sozinho nessa. O repórter cinematográfico Marcelo Moraes também está pronto para o que vem pela frente. Tomar um ralo agora? Seguimos com o comboio de carona pelas ruas de Manaus. Nada de conforto. O transporte é rústico, mas a gente se mantém firme. Partimos estrada fora. A base de instrução fica a 130 quilômetros da capital Manauara. No município de Rio Preto da Eva, entramos em uma área militar. A partir daqui, o acesso só é permitido com autorização do Exército. Seguimos por um caminho no meio da floresta. Depois de muita terra, ponte e expectativa, chegamos. A estrutura é bem simples, tem o básico: dormitórios, um refeitório, enfermaria, ambulâncias e muita história. Nossa pedra fundamental, que é onde tudo começou. Então os nossos pioneiros, os nossos desbravadores, aqueles primeiros que chegaram aqui para reconhecer o campo de instrução, desenvolver a doutrina de selva, ergueram as instalações aqui em 1967 e daqui irradiaram todo o trabalho que nós realizamos na defesa da Amazônia, na formação do que é considerado o melhor recurso humano preparado para o combate na selva. O curso é para oficiais, subtenentes e sargentos do Exército. Militares de outros países e das forças auxiliares, como por exemplo policiais e bombeiros, também podem participar. É um dos treinamentos mais difíceis do Exército. Quase metade dos combatentes que participam é reprovada. Quem chega por aqui com um sonho, logo descobre que esse lugar pode ser um pesadelo, a começar pelo nome. É o campo de instrução General Sampaio Maia, nós também chamamos de Quadrado Maldito. Quadrado é por causa da área, que equivale a 160 mil campos de futebol, por exemplo. Ah, e o adjetivo no nome só faz sentido para quem encara esse desafio. Aqui o ser humano vai ao limite. A selva, para a gente, é um grande desafio, porque aqui nós conseguimos trazer ela ao nosso favor e, como aliada, prosseguirmos ali na nossa missão. São 8 bases. Nossa equipe está na número 2.
Na primeira fase, o aluno passa 10 dias aprendendo técnicas e táticas de sobrevivência na selva. Inclusive hoje, a equipe de instrução do SIGS irá proporcionar uma experiência única para a equipe de reportagem. Passar para os senhores ensinamentos extremamente importantes para se manter vivo, para sobreviver na região amazônica. Vamos encarar uma preparação intensa nessa imensidão verde. No meio da mata, uma sala de aula. A primeira lição é aprender a conseguir um dos recursos mais importantes para a sobrevivência. 60% do ser humano é constituído de água. Nas crianças ainda mais, 80%. Então é de máxima importância que o sobrevivente ele tenha condições de encontrar água em situação de sobrevivência. Nosso corpo pode ficar de 2 até 4 dias sem água, mas isso varia muito de uma pessoa para outra e de uma série de condições, como por exemplo o ambiente e o estado de saúde. Agora imagine alguém que sobreviveu a um acidente aéreo e está perdido na mata. O que fazer para se hidratar? O desafio na selva é justamente a experiência, né? A floresta é um grande reservatório de água. Basta apenas saber procurar. Águas correntes, que são os rios e igarapés. Águas paradas, que são os igapós e pântanos, certo? Nas partes baixas do terreno, que a gente chama de ravinas. Principalmente nas épocas de cheia, vai se deslizar a água ali e vai chegar até um ponto onde tem um igarapé ou um pântano, o que seja. O sobrevivente deve ficar atento ao comportamento dos animais. O rastro do animal ali, ele vai levar a gente até um ponto d'água. Como é que a gente pode fazer essa coleta de água? Não na superfície nem tão fundo, certo? Não no raso, na superfície, por quê? Porque vai estar cheio de coliformes ali, né? Restos de madeira ou coisa do tipo. E não tão fundo, porque pode pegar a sujeira do fundo do rio, igarapé e pântano. A gente vai pegar do meio essa água e vai fazer os processos de filtragem e purificação. As plantas podem indicar o mapa da mina. Essa, por exemplo, é a palmeira das águas. Ele vai ser encontrado justamente onde tem água. Eu vou pegar cerca de 1 metro de distância do buriti, vou cavar cerca de 20 centímetros, 30 centímetros ali, numa pequena profundidade eu já vou estar conseguindo encontrar água. Essa água já vai estar um pouco filtrada por causa do solo, eu vou retirar essa água e fazer todos os processos ali possíveis para poder estar consumindo essa água. Já o nome popular dessa espécie vem do tupi e significa árvore oca. A embaúba ela é oca por dentro, certo? E principalmente nas épocas de chuva, ela contém água dentro dos gomos dela também. Na mata é assim, onde a gente menos espera, encontra água. O cipó d'água é um parasita, certo? Que ele se alimenta das árvores, ele cresce. De acordo com a que a árvore cresce, ele cresce também. Esse parasita ele chega em torno de 10 centímetros de diâmetro, certo? Na fase adulta dele. Ele tem essa característica de marrom arroxeado, certo? E ele contém água dentro dele. Característica também do cipó d'água aqui, ele tem esses anéis. De acordo com o que eu vou inclinando, vai descendo a água que contém dentro dele. E ela é uma água limpa. É uma água limpa. O próprio vegetal já faz essa purificação. Chegou a hora de provar. Tem algum... É uma água com gosto? É uma água salobra, na verdade. Vamos ver. Uma água boa para se tomar. Boa, boa. Ela não tem um gosto marcante, né? Exatamente. Lembra até um pouco ali a água de coco no começo ali, vai da percepção de cada um, né? E você pode matar a sede. Exatamente. Um calor. De acordo com o tamanho, né, do cipó d'água ali, o sobrevivente vai estar matando a sede dele. Bom, a diferença da cor da água do cipó e da água normal filtrada, né, justamente é a cor dela, a coloração. Porque como essa aqui está saindo do vegetal, ela sai com alguns resquícios do âmago do vegetal, certo? Diferente da nossa água filtrada aqui. É parecido com água de coco mesmo. Dá para matar a sede? Dá, ela é boa. Não tem quem fique sem experimentar. Beba água aí, 04. Direto da fonte.
uma espécie tropical bem conhecida, também pode ser fonte de hidratação. O bambu armazena a água da chuva na fase mais adulta, quando os gomos já estão grandes. Ela vai estar um pouco filtrada porque ela já passa pelos gomos aqui e tem um certo filtro, né? Ela não é tão pura quanto a água do cipó d'água, mas é pura também. Outra técnica para aproveitar a chuva é essa. O pano amarrado na árvore absorve a água que escorre pelo tronco e depois cai em uma canaleta improvisada de bambu. A gente pode utilizar nossas roupas, certo? De manhã cedo ali passar na vegetação da região, passa na vegetação e depois torce a roupa em algum recipiente. Também a gente pode estar utilizando material que a gente tiver disponível para a gente. Nesse caso aqui a gente tem um poncho, certo? Que a gente utilizou para fazer a coleta de água. De acordo com uma pesquisa que simulou a seca na Amazônia, algumas árvores durante longos períodos de estiagem conseguem absorver a água da chuva pelas folhas. É isso mesmo, é como se a planta bebesse água pela folhagem. Uma adaptação das plantas para aproveitar cada gota que cai do céu. E existe um jeito de matar a sede com a vegetação. Como ela sua igual a gente, ela retém um pouco de água dentro dela. Os raios solares vão pegar nesse saco plástico e vão fazer a evapotranspiração, certo? Essa água vai se concentrar no fundo do recipiente aqui. E não corre risco de ter alguma toxina na folha? Nesse tipo de folha não, que a gente costuma pegar folha de sororoca, folha de bananeira, e nesse tipo de planta não tem nenhum tipo de toxina. Dependendo da época do ano, a sensação térmica na selva pode ultrapassar os 40 graus. Se nesse clima até as folhas suam, imagine a gente. Sargento, quem está transpirando mais? Acho que é o Cello. Sou eu. Já tô até meio passado aqui já. E é comum quem está chegando na Amazônia passar por isso? Bastante comum, é normal. Não está acostumado, não está aclimatado com o ambiente, né? É bastante comum ter essa exudação maior aí. Põe a câmera e dentro de da selfie selva aí. mais ainda. A camisa tá molhadinha também, ó. Estamos se aclimatando à Amazônia. Fico alerta. Seja nos igapós ou riachos, aproveitando a água das plantas ou da chuva, a orientação é sempre a mesma. Toda e qualquer água que a gente for pegar na selva, a gente tem que fazer os processos de purificação e filtragem para poder ficar boa para o consumo. Mas você deve estar se perguntando aí em casa, como fazer isso no meio da mata? Existe uma forma bem rudimentar que a gente faz, que é um filtro improvisado, certo? Que a gente faz. Tudo que a gente for usar aqui, a gente pode ter numa situação de sobrevivência. A gente tem uma estopa, certo? Que pode ser substituída por uma roupa qualquer. A gente tem pedras que a gente pode encontrar nos rios e igarapés. A gente tem carvão, que a gente pode produzir ele de acordo com o fogo. A gente tem areia, que também é encontrada nos igarapés. E por último aqui um último filtro de um algodão e também uma estopa. O outro processo de filtragem também que pode ser feito é pegar justamente a roupa e jogar água em cima, como se fosse um filtro de café. Coloca a caneca embaixo e... O próximo passo é o processo de purificação. Neste caso, o militar sempre carrega o hipoclorito de sódio. Coloca em um cantil de 1 litro d'água, certo? Você coloca um comprimido desse aqui. Você espera meia hora e pode consumir a água que ela vai estar purificada. Outro produto que pode ser usado para a purificação e que é fácil de se encontrar nas farmácias é a tintura de iodo. 10 gotinhas em 1 litro de água e depois de meia hora você já pode consumir. 2 gotinhas de água sanitária para 1 litro de água também resolve. Mas se eu não tiver nada disso na hora, calma que sempre tem um jeito. Qual é o processo mais rudimentar que tem para purificar essa água? É o processo da fervura. Só que para ferver a água tem que ter fogo. E sabe o que os militares usam? Pólvora que a gente vai retirar da nossa munição, certo? A gente vai abrir a nossa munição, vai retirar a pólvora para servir de isca para poder acender o fogo. Eu não sou um soldado, então eu não estou carregando uma arma na mata, mas eu posso levar itens indispensáveis para a sobrevivência, que o militar sempre tem em mãos. Coisas simples que um pescador pode carregar na mochila, como por exemplo, um isqueiro. O fogo é fundamental para quem está ali numa situação de sobrevivência. Uma alternativa também é a pederneira, que provoca faísca por causa de uma reação química que acontece quando o ferro entra em atrito com o magnésio.
Outra opção é um facão e uma pedra. Tem ainda esse processo conhecido por arco e madeira. Um pedaço de barbante, esse barbante pode ser o cadastro do coturno, pode ser até um cipó encontrado na região, certo? Um pedacinho de madeira, que a gente chama, mais comumente chamado de tarugo, é colocado numa outra madeira, puxando, até ocasionar uma reação exotérmica na nossa isca com o tarugo, que vai fazer pegar fogo. Um arame e um pedaço de pau também resolvem. Para dar certo, só um pouquinho de força e fôlego para soprar. Vai, Alvin. Bota pra cima. Bota pra cima! Selva! Tão importante quanto conseguir essa chama é a escolha do lugar para fazer a fogueira. Certo? A limpeza do local tem que estar todo plano, limpo, para que não se alastre esse fogo para o restante da selva. Primeiramente, antes de fazer o fogo, a gente tem que fazer um abrigo para o fogo, certo? Da forma como está esse aqui, ó, o nosso rabo de jacu, certo? Com palhas para proteger o fogo das intempéries do tempo, no caso, né? Chuvas e coisas do tipo. Indispensável. O fogo ilumina a noite e dá proteção. Vai espantar as feras, vai espantar os felinos, vai espantar os insetos, cobras e por aí vai. Para montar o acampamento ou a área de estacionamento, como se diz no Exército, é preciso tomar alguns cuidados. Essa área ela tem que ser um local onde não pode ser muito íngreme e nem pode ser muito plano, porque como tem o período da chuva, aí a água pode correr à vontade, ali não alaga o local que o sobrevivente vai ficar. Tem que ser próximo ao córrego, certo? Cerca de 100 a 150 metros, para que o sobrevivente possa ir e coletar a sua água ali para a sua sobrevivência. Mas e a comida? Como a tropa se vira? Quando um grupo de combate vai para a selva, eles têm café da manhã, almoço, jantar e até ceia. Mas como? Os alimentos ficam nesses sacos assim. Tem até sobremesa. O cardápio por aqui é bem variado. Tem estrogonofe de carne bovina e de frango, picadinho e até feijoada. Os alimentos são conhecidos por ração operacional. Porque antigamente realmente ela era mais vista como uma ração. Ela foi sendo desenvolvida durante anos. Antes utilizava-se muito consumo de água para preparar esse alimento. Hoje já está no nível que a gente consegue usar o mínimo de água possível e já é bem mais parecido mesmo com uma comida do que uma ração. É realmente um banquete com arroz, feijão e todo o resto. À beira da fogueira, longe da sofisticação de um restaurante 5 estrelas, mas sob a luz de todas as estrelas do céu no meio da selva, nossa equipe está pronta para um banquete. Vamos provar a ração operacional. É a hora da comida, então basicamente a gente precisa, lógico, da nossa ração. É interessante eu ter um cantil com água. Já vem pronto o kit. Já vem todo pronto. Da parte de alimentação, a única coisa que eu vou utilizar vai ser um caneco para poder colocar a ração ali para esquentar. Junto com o kit vem um fogareiro e álcool em gel. O militar usa em casos onde não se pode acender a fogueira. Uma parada de 1 hora, por exemplo, só para refeição. Eu não vou ter tempo de fazer uma fogueira, então esse fogareiro é para isso. É só dobrar toda para um lado. São 4 partes, 2 maiores e 2 menores. Dobrei e está pronto o fogareiro. Dentro desse fogareiro eu vou colocar o meu álcool gel e o fósforo. Está aceso meu fogareiro. Então, uma das formas de fazer, eu pego esse caneco e vou colocar água, o famoso banho-maria, né? Vou pegar a minha refeição, que está aqui dentro, nisso a água já está aqui esquentando. Hoje nós temos para a janta feijoada. Tem gosto mesmo de feijoada? É feijoada. Tem gosto não, é feijoada. É feijoada. Eu abro um pouco aqui para sair o vapor e vou colocar dentro desse meu caneco com água. Dependendo da situação, nem esquenta. Tá com tanta fome, tá cansado, come gelado mesmo e vai dormir. Vem até suco. Então, além de comer comida quente, vou tomar um suco de uva no meio da selva amazônica.
O arroz não é aquele bem soltinho, é mais tipo assim, escola de samba, vem em bloco. Abre para entrar ar, não abre todo, e aqui a gente consegue soltar ele. E vai desmontando ele. Ele já vem cozido. Já vem cozido. E daqui eu abro e já misturo com o meu feijão, nesse caso aqui é a feijoada, que está esquentando aqui. Já temperado, já pronto para consumo. Como aqui na região também tem bastante mandioca, então também para ajudar vem a farinha, que é um alimento que tem um alto valor nutritivo, né? E feijoada sem farinha? Não é feijoada. Né? Só faltou aqui uma laranja para... Estão servidos? Mas é bem temperada, cara. Muito boa. Ainda tem um suquinho. O jantar... Tá servido. Em grande estilo, hein? Agora nosso repórter cinematográfico, o Marcelo, obrigado, mais capitão. conhecido como Cello. Vamos provar aqui, ficar aqui do lado do capitão. Vaca atolada. Vaca atolada. Feijoada, vaca atolada. Vaca atolada é boa. E aí, Marcelo? Na selva. Tá aprovado, Cello? Tá aprovado. Parabéns, capitão. Excelente. Ficou excelente. À noite, a floresta pode ficar ainda mais perigosa. Quando a escuridão toma conta da floresta, o sobrevivente jamais deve se arriscar pelas trilhas. Nós, especialistas em operações na selva, não recomendamos o deslocamento à noite na selva, porque dificulta muito a questão da orientação. E a equipe do Terra da Gente vai ter essa experiência de dormir numa rede de selva, assim como os soldados aqui na Amazônia. Vamos lá. Quando o cansaço derruba o soldado, a rede vira cama de hotel. Hora que o corpo pede uma trégua. Boa noite. E ao som dos bichos, a selva abraça o sobrevivente. Agora é esperar pela manhã. As noites são um refresco na Amazônia. Durante a madrugada, a temperatura cai bastante no meio da selva. Pode diminuir até 20 graus. Nossa noite foi tranquila e curta. Bem curta para quem estava tão cansado. Logo que o dia deu as caras, o capitão já estava acordado. Eu não estou falando de nenhum capitão do exército, mas do capitão do mato. Ou cricrió, como também é conhecido o pássaro, que tem um dos cantos mais marcantes da Amazônia. Mas não é o capitão que acorda a nossa equipe, é o major, que tem uma pontualidade implacável. Renovado? Renovado. Não tem muito tempo para conversa. Bem cedinho a gente já está na trilha, para mais um dia intenso de treinamento. O chapéu bandeirante é de uso exclusivo dos militares que servem os SIGs. Um dos maiores símbolos está sempre ao alcance. Facão do guerreiro de selva, confeccionado com um aço ali de excelente qualidade. Ele carrega consigo a cara da onça e o brevet do especialista em operações na selva. É um orgulho imenso carregar essa joia-arma ali no equipamento. Além do som dos bichos que toma conta da floresta, um grito também ecoa durante as missões. Selva! O brado que nos representa é o brado de selva. Então, se porventura o senhor bradar selva, certamente o militar que estiver próximo ali à sua posição, ele vai responder com o brado também de selva. Selva! Selva que pode ser um grande labirinto. Por isso é fundamental ter conhecimento para se orientar pela mata. O militar ele não caminha na selva sem aparelhos, sem equipamentos ali para facilitar ali a sua navegação. Aqui eu tenho a minha bússola, que vai ser ali o meu meio principal ali para a minha navegação em ambiente de selva.
Eu tenho aqui o meu GPS, tá, que utilizo em diversas operações. A tecnologia é uma aliada na floresta. Hoje, todo mundo carrega no bolso o quê? Um aparelho celular. E existem diversos aplicativos, não sei onde estou, ele abre ali o seu celular e aí facilmente ele consegue se localizar e consegue localizar ali a rota de evasão mais próxima. Existem aplicativos que estão disponíveis gratuitamente e que funcionam até sem sinal de internet. Eu tenho o Gaia e tenho também o Alpine Quest. Facilita por demais, eu consigo me localizar, saber de onde eu estou, para onde eu quero ir. Eu tenho a minha coordenada geográfica, tudo isso sem internet. Hoje o celular é uma arma. Para quem está perdido na selva, uma das primeiras preocupações é encontrar abrigo. Ele é muito importante para a manutenção do seu estado psicológico, principalmente, que protege um homem contra as intempéries e protege também contra os animais selvagens. Então isso daí faz com que ele se sinta mais seguro. Esses abrigos são conhecidos no Exército como tapiri e existem várias formas de serem feitos. São abrigos para o homem pernoitar. Tem que fazer a parte da frente dele um pouco maior e a parte da retaguarda do tapiri ali um pouco menor para ter o escoamento da água. E ele é suspenso? Sim, ele é suspenso porque ele em contato com o solo pode ser que algum animal venha, né, a entrar em contato com o sobrevivente. E aqui essa palha, qual palha que é? É a palha branca. Não passa água, tenente? Não. Palha branca, ela é melhor para ser confeccionada porque ela é palha nova. É uma palha que ela sai no centro da palmeira? Sim. A gente tem que deixar pelo menos um filete da palha branca para aquele palheiro continuar a vida dele. É um conceito de sustentabilidade mesmo, Sim. né? Tirar só o que é necessário, né? Exatamente. Com a habilidade de um artesão, o combatente aprende a trabalhar com a palha do babaçu. É a arte de sobreviver na selva. Esse ambiente tão hostil. Mas o que pode parecer uma ameaça, também pode ser a salvação em um momento de desespero. Uma serpente é peçonhenta ou não peçonhenta, mesmo as peçonhentas, elas podem virar alimento, né? Cortou a cabeça ali onde tem a glândula de veneno, o resto todo é comestível. É caso extremo de sobrevivência. Uma cobra tem um valor nutritivo alto. Vale ressaltar que isso só vai acontecer em situações extremas na luta pela vida. No nosso dia a dia, serpentes cumprem um papel importante de equilíbrio ecológico e devem ser preservadas na natureza. Uma das primeiras necessidades que o sobrevivente tem numa situação de estar perdido na selva é de repor esses nutrientes que ele vai perder naturalmente, seja pela umidade, pelo gasto energético que ele vai estar tendo. A gente tem um fator psicológico, ele não sabe se ele vai sair daquela situação, pode ser que tenha feridos, mortos, e tudo isso vai só aumentando o nível de estresse. Então é natural que a primeira coisa que a gente pense é de comer alimentos de origem animal. Mas vale reforçar que a caça só acontece em último caso, até porque não é uma boa estratégia para o sobrevivente. Eu realizar uma caça, durante muito tempo ele pode me gastar uma energia muito grande, eu posso não conseguir capturar esse animal, porque animal de sangue quente é difícil de pegar, eles são muito ariscos. Então, para isso, a gente dá prioridade aos alimentos de origem vegetal. Na verdade, os animais podem ser parceiros na busca por comida. Eu vou atentar para alimentos que os animais comem. Então, eu posso estar andando, vi um roedor, uma paca ou qualquer animal roedor comendo aquele fruto. Então, é um indício que aquele fruto talvez possa ser comido. Basta ter conhecimento sobre as plantas para a selva se tornar um pomar ou uma grande feira cheia de cores e sabores. No Brasil, a gente tem cerca de 500 espécies de frutas catalogadas. Então, tem frutas que a gente nem sequer conhece, né? Entre tantas opções nessa banca no meio da mata, destaque para essa frutinha da região amazônica da família da jabuticaba e que é uma verdadeira potência em vitamina. No Brasil, a fruta que mais tem quantidade de vitamina C é essa aqui que está na minha mão, que é o camu-camu. Então ela tem cerca de 20 vezes mais vitamina C que a acerola e 100 vezes mais vitamina C que o limão.
E ela parece uma acerola. Parece mesmo, né? muito com uma acerola. Em algumas regiões, perto de rio, alguns peixes gostam muito dessa frutinha. O tambaqui. O tambaqui, por exemplo, né? Exatamente. Ela tem uma semente dentro. Mas não é gostosa. Não é tão saborosa como a acerola. Mas... Não é uma fruta gostosa, mas é muito nutritiva. Muito nutritiva. Esse é o bacuri, uma fruta rica em potássio, né? A gente parada, a gente já sua bastante caminhando, a gente vai suar mais ainda, com isso a gente perde os sais minerais. E o potássio é um desses sais que vai conseguir ser reposto aí pelo nosso bacuri. E assim, é uma semente, né? Exatamente. Você vai comer a polpa da fruta que está em volta dele. Ela é meio azedinha, né? Mas isso é bem saborosa. Bem saborosa. E se o bacuri é gostoso, bom, vai fazer bem para o soldado, essa que o capitão tem na mão. Então tudo depende do ponto de vista, né? Ao mesmo tempo que a gente pode utilizar de uma forma positiva, também pode ser de uma forma negativa. Então a gente está aqui com o genipapo, que principalmente a semente dela, ela é vomitiva. Vou conseguir expelir aquilo que eu acabei de consumir. O veneno, aquilo que estava fazendo mal. Exatamente. Se a semente funciona como uma espécie de remédio, a polpa do genipapo é alimento. É claro, se você conseguir provar. Não é uma fruta muito agradável, mas em situação de sobrevivência eu posso comer. Eu só tenho que tomar cuidado com a semente. A polpa da fruta eu posso comer normal. Se tem plantas que são medicamentos, tem alimentos na selva que o sobrevivente deve evitar. Para eu não correr o risco de estar comendo a mandioca brava, que tem uma grande quantidade de ácido cianídrico, eu evito comer. A mandioca mansa ela também tem, mas é uma quantidade menor. Para eu retirar esse ácido cianídrico dessa mandioca brava, é um processo demorado. Eu não consigo, numa situação de sobrevivência, fazer essa separação. Por mais que os cogumelos estejam no cardápio das pessoas hoje em dia, existem cerca de 22 mil espécies pelo mundo e nem todas são comestíveis. Ele pode ser, além de venenoso, ele pode ser alucinógeno. Então imagina a situação que você já está debilitado, está cansado, está com fome, ter problemas alucinógenos. E ele também pode ser venenoso, então ele pode comer e morrer. O militar também tem que se preparar para a colheita. Para subir, o aluno vai usar a técnica da peconha, que é muito conhecida em comunidades tradicionais da Amazônia. A peconha nada mais é que ou uma corda ou um saco de linhagem, né, dobrado. Vai se utilizar dessa técnica para subir até o topo de uma palmeira ou de uma árvore frutífera, né, para estar obtendo ali o alimento, seja o alimento de origem vegetal, seja ovos, também para estar o alimento de origem animal, para estar consumindo ali em uma situação de sobrevivência. No curso é obrigatório o uso de equipamentos de segurança. Então vamos quebrar recorde hoje, vamos bater no vermelho então. 7 metros de altura. Que para quem tem prática é mais rápido que subir de elevador. Apanhar o fruto não é o único obstáculo. Consumir também exige técnica. Babaçu, parecido com um pequeno coco, ele é bem duro, bem rígido, então vou ter que abrir ele realmente como coco e dentro eu tenho ali o que eu vou comer dele, né? Toda a polpa dele. E o mais interessante... Ele tem uma surpresinha. Exatamente. E a gente vai provar essa surpresa. Vamos provar, com certeza. O babaçu, quando cai do pé, vira uma espécie de ninho para a larva do besouro conhecido popularmente por broca do coqueiro. A fêmea desse inseto coloca os ovos na superfície do coco e cerca de 10 dias depois essa larva eclode, penetra na castanha e fica lá dentro, consumindo a amêndoa. O ciclo de vida dessa espécie dura de 6 a 7 meses. Essa larva é conhecida por tapuru, congo ou bicho do coco. Dá para ver que tem um buraco pequeno. Então, possivelmente, dentro desse babaçu, eu vou ter uma surpresa. E aqui a gente já consegue ver que essa surpresa já cresceu e já saiu daqui para constituir uma família. Vira besouro? Vira besouro. É a larva de um besouro. É bem duro, tá vendo? E aí você vai no manha, porque senão você pode cortar o bicho. Isso. Imagina a força que ele não faz para ir comendo esse babaçu, né? Que é duro, ele vai comendo por dentro para sair. Esse aqui é o fruto do babaçu e ali dentro a surpresa. E a surpresa já se alimentou daquela parte ali do... Já. Chegou antes da gente. Né? Entomofagia é como se chama o consumo de insetos na alimentação humana. Saúde. O capitão primeiro aí, pra dar coragem. Vamos lá.
Muito saboroso. É o gosto do coco. Gosto do coco. É muito saboroso mesmo. Aqui para ver que não tem migué. É o coco. É coco, gosto de coco. A maioria dos vegetais, eles não tem essa quantidade de proteína. Então, essa larva, ela tem proteína. Então, é muito importante, é uma forma da gente estar consumindo essa proteína. De sobremesa, o doce do maracujá. Maracujá doce. Bom demais. Mas como saber se um fruto ou uma planta comestível pode causar alergia? Tem um teste que a gente pode fazer do paladar. Eu vou passar ele no meu antebraço e vou esperar de 5 a 10 minutos. Se tiver algum tipo de reação, eu já sei que eu não posso comer. Nosso almoço tem um cardápio equilibrado, tudo na medida certa. E isso é importante, porque até a quantidade de frutas consumidas pode ser um problema para quem está perdido na selva. A gente está acostumado com uma dieta variada, de arroz, feijão, carne. Entrei numa situação de sobrevivência, o meu organismo não está preparado para aquilo. Se eu comer uma grande quantidade de fruta, de vegetal, isso pode prejudicar e pode piorar a situação. Eu vou vomitar, vou perder líquido, então vai ser pior. Tem mais um detalhe. O sobrevivente não vai encontrar um banquete na mata a qualquer hora. Até porque cada fruta tem a época certa. Apesar da gente andar e ver todo esse verde e achar que vai encontrar um fruto a cada esquina, não é bem assim. Às vezes é bem difícil de encontrar. Os guerreiros aprendem na prática que entre as ameaças e o caminho da salvação na floresta está o conhecimento, a maior arma de um sobrevivente. Do inseto às frutas, a selva tem seus sabores. Só não é muito saborosa. O tempero é a fome. Tão forte quanto um trovão é o som da tropa chegando. A canção dos guerreiros de selva rompe a noite e dá ritmo à cerimônia. É um orgulho muito grande. Nós temos um centro de instrução de guerra na selva como este aqui, no padrão desse centro, que forma os melhores guerreiros de selva do mundo. E nós nos comprometemos de corpo e alma a defender a nossa Amazônia, com a nossa capacidade, com a nossa dedicação, com a nossa integração à sociedade, no respeito ao meio ambiente e no respeito aos povos originários. Na frente do quartel, um resgate aos 60 anos de história. Entre ritos e continências, chegou a hora do desfile da mais recente tropa a vencer os desafios da floresta amazônica. Olha que essa onça não é fácil de se ter! Tem que ralar! Tem que ralar! Tem que sofrer! Tem que sofrer! Que tem que mostrar a sua capacidade para serem realmente considerados um guerreiro de selva, para colocar a onça no chapéu deles. Eu quero essa onça no meu goi amarelo! 2 oficiais da Legião Estrangeira da França participaram do curso. Mas entre os 62 formandos dessa turma, o destaque era outro. Selva! A sargento Sara Luiz, de Minas Gerais, é a primeira mulher a terminar o curso do SIGS com a carga de horas completa. Por um instante, toda a força e bravura dá espaço para a emoção. O primeiro abraço, cheio de orgulho, foi do pai, que é suboficial da Força Aérea Brasileira. Na sequência, todo o reconhecimento do comando. Sara, parabéns aí pelo rendimento. Felicidade pra você. Depois de muita luta, enfim ela recebeu o tão esperado brevet da cara da onça. Os
cumprimentos vêm acompanhado de uma sequência de fotos para registrar esse momento tão especial. Rever todo mundo agora é muito incrível. Tem que ver gente de longe, meu pai inclusive veio de longe, meus amigos vieram de longe, só para me ver. E não dá para falar, é um pouco indescritível falar nessa emoção toda dela ter conseguido. Vi que a senhora abraçou muito ela ali, foi... Emoção. São muitas emoções, muita coisa acontecendo, mas eu estou muito feliz. Aos 26 anos, a sargento tem muito a comemorar. A conquista dela é sinônimo de resiliência. Acho que muitas das meninas que não tinham coragem de pedir o curso, agora vão ter coragem. Então, para todas que têm o perfil, eu tô sendo a pioneira, né? Tô abrindo portas e espero que ano que vem já tenham mais. Ela concluiu um dos treinamentos mais difíceis do Exército Brasileiro. Fiquei muito magra no início do curso, porque são atividades consecutivas e que exigem muito do físico. Perdeu quantos quilos? Eu perdi 5 quilos. Eu tinha o cabelo bem grande, era apaixonada pelo meu cabelo, só que o curso exigia que eu tivesse que abrir mão dele. E como o curso era algo que eu queria muito também, eu tive que fazer essa troca. Ele exige muito do psicológico também, do intelectual. O físico, ele é só a base, é o que vai nos permitir chegar aqui no final. Agora eu sou uma onça, nós guerreiros de selva, né, nós levamos a onça como o nosso símbolo e hoje eu posso falar que eu sou uma guerreira de selva. Mas antes da glória, os desafios da mata. São 12 semanas enfrentando a floresta amazônica. O treinamento é dividido em 3 fases: vida na selva, técnicas especiais e operações. Não é para qualquer um se tornar um guerreiro de selva. Mais do que carregar armas, aqui o militar tem que lidar com a pressão psicológica. Acaba que o sofrimento vai embora. Você não vai durar, não. Os senhores vão aprender isso, 01. Por bem ou por mal. Se os senhores não querem aprender, aí é problema de vocês, mas serão cobrados, viu, aluno? O lado mais duro da selva testado em situações extremas. Quem fica tem que aguentar o peso do combate. Terra da Gente conheceu de perto como é essa batalha pela sobrevivência. Aqui que a gente iniciou o processo de formação do guerreiro de selva, porque é aqui que nós temos a primeira fase, que é a fase de vida na selva, em que o aluno vai desenvolver a competência sobreviver. Os dias são desgastantes e se dá para complicar a vida do aluno, para que aliviar, né? Ponte até tem, mas para o soldado, durante o treinamento, o jeito é encarar o igarapé. E a gente vai junto. Se a onça é uma excelente nadadora, os alunos que buscam a onça no chapéu também precisam nadar. Primeiro, em um ambiente controlado. Resistência para aguentar de 10 a 15 minutos dentro d'água com o fuzil. Quando eles chegam ao limite do esgotamento, um som de alívio. Candidatos fora d'água! Se a piscina já parece um teste hostil, imagine como é na natureza. Quem é esse aluno aí? Vamos logo, mestre! Para ele se tornar um guerreiro de selva, ele tem que saber nadar, ele tem que saber orientar, ele tem que saber atirar, ele tem que saber comandar. Isso daí é fundamental, as instruções específicas para ele. O helicóptero leva os alunos para um dos exercícios mais arriscados e difíceis do treinamento. Do helocasting, que é o salto do militar do helicóptero no Rio Negro. O aluno que chega até esse ponto sabe que agora não tem volta. Tem que encarar um salto nessa imensidão sem saber o que vem pela frente. Ele
salta do helicóptero com a mochila dele e ele consegue cair na água ali e sair daquela posição que ele caiu e ir para uma margem. Se fazer rapel é difícil, imagine fazer de helicóptero. É uma simulação total ali do que o militar pode encontrar em qualquer local que ele estiver servindo na selva. Mas não é só força e resistência. Aqui também se exigem outras habilidades. No treinamento de busca, os militares aprendem como encontrar pessoas perdidas. No meio de uma mata, todo mundo deixa rastro. E um soldado bem treinado é capaz de identificar em uma trilha quantos sobreviventes passaram por ali, o quanto de materiais essas pessoas estão carregando e até se são homens ou mulheres. Como dá para fazer isso? Investigando as pegadas que ficam pelo caminho. Essa é a técnica da caixa. Isso a gente delimita, né, do início da primeira pegada até o final da última pegada, da pegada-chave, dessa verde. E todas as pegadas que tiverem dentro do quadrante, a gente conta como uma pessoa. Então, um par de pegada-chave, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pessoas provavelmente passar por esse local. Até a velocidade que um sobrevivente se desloca pela trilha é possível saber analisando somente a profundidade das pegadas. Se está fazendo uma marcha mais corrida, uma caminhada mais corrida, fugindo de algo, então por conta de qualquer outro motivo, a gente observa que a pegada ela fica mais funda na parte frontal do que na parte da retaguarda do pé. Se a pessoa está carregando peso, então as passadas são descompassadas, não são uniformes. A pegada feminina, a distância ela é menor entre as pegadas e ela tem menos pressão no solo, né, diferentemente ali da pegada masculina. A floresta tem o seu próprio sistema de alarme. Os bichos podem indicar a localização de um sobrevivente, por exemplo. Quando tem a presença humana na área, os animais ficam mais alvoroçados. Buraco de formigueiro tapado, seja teias de aranha rompidas, né? Então isso daí já dá indício pra gente de que houve presença humana ali naquele local. Nenhum sobrevivente escapa sem deixar rastro. Não. Mais de 7.000 militares já se formaram no SIGs. Para conquistar o facão do guerreiro da selva, maior símbolo desse treinamento, existe um ritual cheio de mistérios. O combatente precisa entrar na floresta para encarar um último desafio. E pela primeira vez, uma equipe de TV vai mostrar a Trilha da Mística. Uma oportunidade única, porque é aqui que os guerreiros de selva se reúnem, confraternizam, falam dos seus problemas, falam também das suas conquistas, discutem ideias e sempre visando a preservação, o desenvolvimento e a defesa da Amazônia, porque esse é o nosso valor, esse é o nosso mote. E vamos chegar ao ponto final, que é o Tapiri da Mística, muito dessa simbologia que nos torna cada vez mais unidos, mais abnegados para proteger a Amazônia. Entrar nessa trilha é como se embarcássemos em uma viagem pelo mundo secreto das árvores. Uma aula de biologia aplicada à sobrevivência. A Inajá, né, é uma palmácea que nós encontramos em abundância na selva amazônica, né? E ela tem uma característica específica porque nós podemos aproveitar tanto a palha quanto, né, a parte do talo dela, né? Então a palha ela pode ser utilizada como a cobertura do abrigo e o talo ele pode ser utilizado para estar sendo feito estacas, lanças, que vai estar sendo utilizado na pescaria, né, numa possível caça ou até mesmo como espeto para estar preparando ali o alimento para, né, estar sendo consumido. Conhecendo os segredos da mata, um sobrevivente consegue tirar da floresta tudo que é necessário em um acampamento improvisado. Aqui nós vamos ter o breu vegetal. Ela acumula uma seiva, em que essa seiva ela pode ser utilizada para várias finalidades. Então, na parte da sobrevivência na selva, principalmente como isca para fogo. Ela pode ser utilizada como repelente para mosquito. Pode pegar essa seiva e ir passando na pele. No meio da floresta, a noite chega mais cedo e aumentam os desafios. Estamos passando uma ponte improvisada, né? Todo mundo conhece como Pinguela.
Errou o passo aqui, vai para a água. A natureza sempre nos reserva surpresas e nem sempre o que parece é. Por exemplo, essa espécie tem o nome popular de aranha-chicote. Mas e se eu te dissesse que ela não é uma aranha? Dá para dizer que a nossa amiga aí é parente das aranhas. Na verdade, ela é um amfiplígio, uma ordem que fica dentro da classe dos aracnídeos. O Brasil possui a maior diversidade de amfiplígios do mundo. São 29 espécies. A aranha-chicote não possui veneno e é inofensiva aos seres humanos. O nome chicote não tem nada a ver com agressividade. É conhecida assim por causa das pernas sensoriais, que são longas e finas. Elas são praticamente cegas. Por isso, essas apêndices sensoriais são importantes para o deslocamento. Para quem não está acostumado, a Amazônia é um caldeirão. O nosso repórter cinematográfico, Marcelo Moraes, o Cello, sentiu na pele essa sensação. Tá saindo fumaça de você, Cello? A cabeça tá fritando. Calor, Cello? Muito calor, cara, muito úmido, né? E abafado ao mesmo tempo. Então o corpo sente um pouco para quem não é acostumado. Devido a ser muito úmido e quente, então acaba fazendo o processo de vaporização, né? Qualquer deslocamento, até o corpo ele se acostumar, se aclimatar, é normal, né? Tá soltando a fumaça. Essa fumacinha aí. A temperatura ela sobe, é normal. Seguimos em frente. A escuridão deixa a trilha ainda mais perigosa. Hoje, exclusivamente, nós realizamos no período noturno, mas eu também queria deixar claro que a gente não recomenda as operações, as atividades no interior da selva no período da noite. A selva tem os seus perigos. Depois de caminhar muito, fim do percurso. E chegamos ao ponto onde a gente desejava, que é o tapiri da mística. É mais um dos elementos que nós temos dentro da simbologia do guerreiro de selva, daquele que defende a Amazônia, e mostra essa simbiose do militar com o meio ambiente, com a ideia de preservação, de responsabilidade ambiental. A partir daqui só entram militares que concluíram o treinamento, mas a equipe do Terra da Gente teve uma autorização especial para conhecer o local. Nós estamos nesse abrigo temporário conhecido como Tapiri da Mística, onde acontece o ritual de entrega dessas armas para os guerreiros de selva. É o facão da onça preta e o facão da onça dourada. Não existe hierarquia entre elas. Cada militar escolhe o que preferir. O sigilo faz parte desse ritual. Nós não temos autorização para filmar. Vamos preservar toda essa mística envolvendo os guerreiros de selva. O tapiri muito especial tem um grande significado para todos nós guerreiros de selva, porque é onde é entregue, é concedido o facão do guerreiro de selva, a joia-arma que identifica essa tropa de elite. Os homens e mulheres que são formados no SIGs estão preparados para a defesa da Amazônia. O que podemos descrever é que durante a cerimônia, os militares se sentam em semicírculo e no meio tem uma fogueira. Temos o próprio fogo, que é um elemento da natureza, que aquece, que afasta as feras, que ilumina, que concentra todo mundo de forma imantada nesse objetivo de desenvolvimento e defesa da nossa Amazônia. Cada detalhe aqui é cercado de mistérios. A explicação de cada símbolo eu deixo e aguço a curiosidade daqueles que pretendem um dia realizar o curso de operações na selva e terão a felicidade, como todos nós temos hoje em dia, e a honra de nos confraternizarmos nesse tapiri. Igual ao metal mais forte, forjado na chama mais viva para se tornar uma joia-arma, o militar que faz os SIGs também é forjado pela selva para se tornar o mais bravo dos guerreiros. Seja quem viva no coração da Amazônia, ou quem carrega a Amazônia no coração em qualquer canto do país, todos têm uma missão. Eu costumo dizer que o guerreiro de selva não é só aquele que faz o curso e que tem o brevet. É todo aquele brasileiro que preserva e que defende a Amazônia. Esse é o verdadeiro guerreiro de selva. Um lugar que não pertence ao mais forte, mas ao mais sóbrio, habilidoso e resistente. Um lugar onde sobreviver é uma arte.